Isaías, capítulo 6, versos 1 ao 7. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, Isaías: Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que ela tocou os teus lábios. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Creio eu que este é o texto mais clássico em se tratando desse assunto, a santidade de Deus. O contexto da passagem nos leva a um reinado longo e bastante próspero do rei Uzias. O rei Uzias tinha morrido, era o primeiro ano da morte do rei Uzias, na passagem aqui que nós encontramos. Judá estava ameaçada por exércitos sírios, assírios e mesmo os exércitos de Israel, que buscaram aliar-se com os sírios para uma guerra contra o povo de Judá. Além dos problemas externos, os problemas internos eram ainda maiores. Diz o contexto do livro de Isaías que havia formalidade entre o povo de Judá. No primeiro capítulo de Isaías, por exemplo, você lê o Senhor fazendo uma dura advertência contra o seu povo, dizendo que ele não suportava mais os holocaustos, os sábados, as festas cerimoniais associadas à iniquidade que o povo praticava. A formalidade fazia parte do dia a dia da igreja nesse momento. O povo também era um povo injusto, um povo opressor, um povo que se aproveitava do pobre, do jornaleiro, um povo que não tinha misericórdia das pessoas necessitadas. E além disso, era um povo também impiedoso, um povo que pecava de mãos alçadas, que se rebelava contra o Deus dos exércitos. Ellen White diz no livro Profetas e Reis que esses pensamentos faziam parte da mente de Isaías quando ele estava no pórtico do templo. Ele estava meditando exatamente nisso que eu acabei de dizer a vocês. Pensando em todas as dificuldades que ele enfrentaria ao aceitar a missão que Deus o encarregara, de apregoar a mensagem do Senhor e advertir o povo em face a tanta idolatria. E nesse momento foi que o véu do santuário celestial se abriu, foi afastado. E ao profeta Isaías fora dada a oportunidade de contemplar em visão a presença de Deus dentro do lugar santíssimo, onde os próprios pés dos profetas eram impedidos de adentrar. Apenas os sumos sacerdotes podiam entrar no lugar santíssimo do santuário. E então o texto de Isaías começa dizendo que a primeira coisa que o profeta viu foi Deus assentado no seu alto e sublime trono. Isaías ficou impressionado com aquilo. Era como se Deus estivesse dizendo a Isaías: não se preocupe, o rei de vocês morreu, mas quem está no controle de tudo, quem é o soberano, quem é o supremo, aquele que governa sobre os problemas de Judá e os problemas do mundo inteiro, não é Uzias, sou eu, que habito num alto e sublime trono. Isaías ficou impressionado com aquilo. Mas a visão, ela não para por aí. A visão segue e mostra que Isaías presencia agora um séquito angelical. Seres tão magníficos em majestade e poder que Isaías, ele quase que inventou uma palavra para descrever a glória desses seres. Ele os chamou de serafins. A palavra serafim em hebraico significa literalmente os ardentes, os que queimam, os que estão em chamas.
E por que eles ardiam? Porque eles estavam na presença imediata daquele que é o Criador do sol. E eu costumo dizer que a glória de Deus, a santidade de Deus, ela é tão poderosa que aquele que gasta tempo na presença dele, ela acaba de alguma forma afetando essa pessoa. E era o que acontecia com esses seres celestiais, eram os que estavam mais perto de Deus. E eles então absorviam aquela glória, e Isaías ele os descreveu como os que ardem, os que brilham, os que fervem na presença do Senhor. E então ele diz que esses serafins tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os seus rostos e com 2 escondiam os seus pés. Os comentaristas dizem que os serafins cobriam o rosto por uma razão muito simples, porque mesmo sendo seres incorruptos, impecáveis, seres perfeitos, entretanto, por serem seres criados, já estão numa esfera inferior à esfera de Deus. E simplesmente o fato de serem criados, mesmo na sua perfeição, eles não são capazes de suportar a glória e a santidade da presença do Deus Todo-Poderoso. E eles escondem o rosto em reverência, em atitude de respeito a esse Deus. Sabe que isso tem lições impressionantes para nós? Quando hoje nós temos, como vimos ontem, cristãos e uma igreja cristã que desaprendeu a atitude de reverência e respeito por desconhecer esse Deus sublime e santo, os anjos escondem o rosto. E além de esconderem o rosto, a Bíblia diz que eles escondem os pés. E isso me remete a uma outra experiência com Moisés. Quando Moisés vai até um monte, o Monte Sinai, que foi pisoteado por animais, que foi pisoteado por seres humanos, por pastores, que foi contaminado aquele monte. Mas quando aquele monte foi habitado pela presença desse Deus que habita num alto e sublime trono, cada partícula, cada pó que estava presente naquele monte foi santificado pela presença desse Deus. De tal maneira que quando Moisés se aproxima, Deus diz: Moisés, não se atreva a se aproximar de mim de maneira irreverente e sem respeito. Tira a sandália dos pés, porque o terreno onde você está pisando é um terreno santo. E era por isso que esses serafins cobriam os pés. Agora, embora tudo isso eleve a nossa mente de maneira talvez aqui sublime, ao imaginar e vislumbrar a santidade desse nosso Deus maravilhoso e poderoso, isso não é o que mais impressiona. O que me encanta é ver o que esses serafins pronunciavam a todo momento na presença desse Deus Santo. Lá em Isaías capítulo 6, no versículo 3, aqui está o texto, nós vemos que os anjos dizem e clamavam uns aos outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Essa é uma característica tão peculiar do reino dos céus que o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, mostra novamente que esses seres, eles pronunciam dia e noite essas palavras diante de Deus. Apocalipse 4, verso 8, o texto diz assim: E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso nem de dia e nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Outro atributo de Deus, aquele que era, que é e que há de vir. Mais um atributo de Deus, que é a eternidade e imortalidade. Os anjos, então, esse texto me lembra aqui de uma profecia de Apocalipse 13, dizendo que aqueles que adoram a besta, a sua imagem e recebem a sua marca, não terão descanso algum, nem de dia e nem de noite, mas eles por perturbação e por culpa dos seus pecados. Ao contrário, no reino dos céus, a Bíblia diz que os anjos não têm descanso nem de dia nem de noite, mas por pronunciarem, por alegria, por prazer, em na presença desse Deus dizerem: Santo, Santo, Santo. Queridos, vocês podem percorrer a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse
E o único atributo que você vai encontrar que é elevado ao terceiro grau é a santidade. Você não vê a Bíblia em momento nenhum dizendo que Deus é amor, amor, amor. Que Deus é justiça, justiça, justiça. Que Deus é poderoso, poderoso, poderoso. Um único atributo na Bíblia que é elevado ao terceiro grau é a santidade. Isso em teologia é chamado de trihagion, que é 3 vezes santo. Isso é algo muito comum na ortografia, na gramática, judaica. Eles não têm o superlativo como temos aqui em português. No caso, se nós queremos dizer que Deus é muito santo, nós usamos o superlativo e dizemos que Deus é o quê? Santíssimo. Mas no hebraico eles repetem a palavra. Jesus, por exemplo, em verdade te digo. Jeremias, quando foi profetizar quando a terra de Judá, ele disse, ó terra, terra, terra. Está lá em Jeremias 22, verso 29. E aqui os hebreus dizem santo, santo, santo. Os anjos dizem para demonstrar o tamanho da santidade de Deus. E eu digo para vocês, sem medo de errar, que de forma equivocada, muitos cristãos estão supondo que o atributo mais importante de Deus é o amor. Mas esse não é o atributo mais importante de Deus. O atributo mais importante, o atributo que regula todos os outros, o atributo que é o fundamento de todos os outros, o atributo que orienta todos os outros atributos de Deus é a santidade. E eu vou provar isso pela Bíblia hoje aqui para vocês. Se a santidade de Deus não é compreendida pela igreja cristã, nós mal compreendemos o amor de Deus, a ira de Deus, a justiça de Deus e todos os outros atributos de Deus. O fato da santidade ser o atributo mais importante não significa que os outros não são importantes. Quando Deus, por exemplo, se ira, e nós vamos estudar isso no último dia, a ira de Deus é uma ira santa, cheia de misericórdia, graciosa, bondosa. Todos os atributos de Deus, eles agem de maneira conjunta. Quando Deus se ira, ele não diz assim, agora eu vou abrir mão do meu amor e vou me irar. Não, todos os atributos agem conjuntamente. Vejam aqui essa frase, por exemplo, desse puritano chamado Stephen Charnock. Ele diz assim, o seu poder é um poder santo. A sua sabedoria é uma sabedoria santa. Sem santidade, sua paciência se transformaria em indulgência, sua misericórdia em afeto, sua ira em maldade, seu poder em tirania e sua sabedoria em sutileza. Portanto, esse puritano nos mostra como a santidade ela regula, ela orienta. Para Deus deixar de ser santo, ele teria que deixar de ser Deus. É impossível. Não é que Deus tem santidade, Deus é o padrão da santidade. Agora, algo importante para nós podermos avançar aqui no estudo. O que significa a palavra santo? O que é santo? O que significa? Separado. A palavra santo vem do hebraico kadosh, que significa cortado, separado. Me chama a atenção, como eu disse ontem, que Deus, em sua didática, Deus ele sempre se preocupa em ensinar para os seres humanos as coisas que ele julga importantes para a salvação. E em sua didática, em sua forma pedagógica de ensino, ele colocou esse quesito da santidade em várias coisas, estabelecendo coisas que nós não podemos tocar e se aventurar em mexer, e coisas que nós podemos sim usar comumente. Por exemplo, vamos entrar aqui na esfera financeira. Na área financeira, tem ou não tem uma parte dos nossos recursos que são santos? Sim ou não? Sim. E como ele se chama? Dízimo. Dízimo. Oferta é voluntária, né? Mas o dízimo é aquela parte que é santa, separada. Outro exemplo, dia da semana. Deus nos deu 6 dias para usufruirmos deles de maneira profana, comum, mas ele estabeleceu que um dia deveria ser tratado com santidade. Que dia é esse? Sábado. Ele é separado. Agora, voltando para a esfera de Deus. O que significa dizer que Deus é separado, que Deus é cortado? Tem duas esferas aqui que nós vamos entrar. A primeira delas, Deus é separado de maneira majestosa.
Deus ele é diferente de toda a sua criação quantitativamente falando. Ele transcende, ele é separado de toda a sua criação moral em quantidade. Tá, irmão, mas o que significa isso? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2. Vejamos o que significa dizer que Deus é separado quantitativamente da sua criação. Ele transcende sobre sua criação. Olha o que diz o texto. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. O texto está dizendo que por mais que os seus anjos, por mais que os seres humanos possam alcançar na sua esfera a santidade, que nunca haverá alguém santo como quem? Como o Senhor. Ele é inalcançável. Deus é inatingível. A sua esfera é incomparável. E isso ele mesmo vai dizer num outro texto, Isaías capítulo 40, verso 25. Olha só que texto fantástico, eu acho impressionante essa passagem. A quem, pois, me comparareis? Deus está perguntando para o seu povo. Para que eu lhe seja igual. E ele responde, diz o santo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu sou incomparável. Vocês querem me comparar com alguém? Não tem ninguém com quem eu possa me comparar. Pelo menos quando esse texto foi escrito. Hoje tem alguém que Deus poderia olhar e dizer assim, vocês querem me comparar com alguém? Eu sou igual a essa pessoa. Quem é essa pessoa? Jesus Cristo. Mas até esse momento, Deus não tinha ninguém para ele apontar e dizer, eu sou comparável a essa criatura. Ninguém. Tanto que quando Moisés, no Monte Sinai, chegou para Deus, em Êxodo 3, versículo 14, e disse assim, Senhor, eu vou lá agora para a terra do Egito e vou chegar para o teu povo e vou dizer a eles, olha, o Deus dos vossos pais me encarregou de libertar vocês da terra do Egito. E eles vão me perguntar, mas que Deus é esse? O que eu lhes direis? Deus disse assim, se eles lhes perguntarem quem eu sou, diga a eles, eu sou o que sou. Sabe por que Deus diz isso? Sabe por que ele diz eu sou o que sou? Porque não havia ninguém digno de comparação. Então, eu sou o padrão através do qual eles devem julgar a minha santidade, a minha pureza, a minha perfeição. Eu sou o que sou. Deus é incomparável. E por quê? Porque só Ele é Criador. Só Ele é eterno. Só Ele é infinito, imortal. Queridos, olha, isso tudo deveria nos produzir tanta convicção do poder desse Deus, da atuação desse Deus na nossa vida, que chega a ser incompreensível quando nós nos desesperamos, quando passamos por alguma dificuldade no nosso dia a dia. Esse Deus sublime e santo está presente na tua vida, está conduzindo a tua vida do princípio até o fim, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu me lembro que certa vez eu lendo sobre a experiência de João Batista, na masmorra, esperando o seu martírio. Ellen White diz que se João Batista é o último parágrafo do capítulo 22 do livro Desejado de Todas as Nações, ela diz que se João Batista tivesse a possibilidade de, assim como Deus, ser onisciente e conhecer o fim da sua vida, desde o princípio, ele não escolheria outro destino para ele, senão aquele que Deus escolheu. E como foi que João Batista terminou a sua vida? Você se lembra? Com a sua cabeça decapitada. E Ellen White diz que se ele pudesse ver o fim desde o princípio, ele escolheria o mesmo destino que Deus escolheu para ele. Chega a ser incompreensível, né? Mas lá no céu, queridos, nós vamos face a face poder entender os planos maravilhosos desse Deus. Eu quero estar lá, e Deus está te esperando para você estar lá também. Voltemos então aqui, isso é a santidade majestosa de Deus, ela é incomparável. A sua criação não precisa se corromper para que a santidade dele seja inatingível. Mesmo os seres não caídos são incomparáveis, ou seja, não conseguem atingir a esfera de Deus. Até a lei de Deus, sabia disso? Ellen White diz no livro Mensagens Escolhidos, volume 1, que mesmo antes do pecado, Deus teve que adaptar a sua lei para que ela pudesse ser obedecida pelos seres criados que não pecaram. Mesmo antes do pecado. Tamanha santidade da lei. Bom, segundo ponto. Primeiro, a santidade quantitativa. E a segunda? Esqueci de um detalhe aqui. Eu preciso comentar isso com vocês, só para vocês entenderem o absurdo. Eu vi isso um adventista.
nas redes sociais, no Facebook, comentando, isso demonstra a falta de compreensão da santidade de Deus. Um adventista criticando um hino, um louvor da nossa igreja. Quem conhece louvor, inclusive, cante comigo agora. Que traduz exatamente o que estamos transmitindo aqui, essa santidade incomparável. Deus dizendo, não há santo como o Senhor. A quem me comparareis? Diz o santo. Tem um louvor da igreja adventista que expressa exatamente isso. Quem sabe canta comigo. Santo somente é o Senhor, digno de todo louvor, Deus de bondade, justiça e amor, santo somente é o Senhor. Mais uma vez. Santo somente é o Senhor, digno de adoração. Digno de adoração. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Deus que é fiel, Deus de paz e perdão. Santo somente é o Senhor. Cantemos agora com os serafins de todo o nosso coração. Santo, Santo, Santo somente é o Senhor. Santo, Santo, Santo somente é o Senhor. Amém? Eu vi um adventista certa vez tendo a coragem de criticar esse hino, dizendo que esse hino ele agride uma verdade bíblica de que nós podemos alcançar a santidade, pelo fato dele dizer que só Deus é santo. Que ele queria dizer que como nós podemos também ser santos, dizer que só Deus é santo é um erro teológico. Você vê que absurdo? É porque não entende que a santidade de Deus é inalcançável, inatingível, Deus é sublime. E no final desse tema você vai compreender a importância de nós entendermos isso. A importância de entendermos isso. Segundo ponto, Deus transcende sobre a sua criação também moralmente falando. Não apenas quantitativamente, mas qualitativamente. Deus ele é superior em quantidade, mas ele também é superior em qualidade. E olha esses textos aqui, queridos, olha, eu acho que nós poderíamos passar o retiro inteiro meditando só nessa passagem. Ela é Jó 15:15. É quase incompreensível. Olha o que diz. Eis que Deus não confia nem nos seus santos, nem os céus são puros o quê? Aos seus olhos. Nem o céu. E olha o que diz esse, Jó 4:18. Eis que Deus não confia nos seus servos, e aos seus anjos atribui o quê? Até os anjos são imperfeitos aos olhos de Deus. Isso não significa que os anjos não caídos têm pecado, de que há impureza no céu, de que há pecado no céu. Não. Mas é que mesmo a casa de Deus não é capaz de suportar a glória e a santidade desse Deus. Só para você ter uma ideia, a Bíblia diz que esse Deus é tão majestoso, tão santo e tão grandioso, que ele pesa os oceanos com a palma da sua mão. Experimente na torneira depois, deixa ela pingando e veja quantos pingos cabem na tua mão sem cair. A Bíblia diz que Deus ele pesa os oceanos com a palma da sua própria mão. Esse é o nosso Deus. Santo, grandioso, incomparável, tremendo. Abacuque 1:13, tu és tão puro de olhos que não pode nem ver o mal. Não é nem praticar, Deus não pode ver o mal. Entenda isso, porque quando nós tratarmos terça-feira sobre a ira de Deus, esse conceito aqui vai ser importante. Deus não pode ver o mal. Quantos pecados Adão e Eva precisaram praticar para que eles fossem expulsos do jardim do Éden? Quantos pecados? Apenas um. E a princípio foi um pecado simples, comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Um pecado só. Apenas um pecado. A santidade de Deus, ela pode ser observada, eu poderia dizer aqui de três formas.
nas suas obras, na sua lei e o que a gente vai dar mais consideração no último dia, na cruz de Cristo. Se você sai um pouquinho para passear aqui na natureza, dá uma olhada nas flores, nas plantas, nos animaizinhos, você vai ver que esse Deus é um Deus metódico, é um Deus detalhista, que chega a ser absurdo cristãos hoje dizerem que esse Deus não se importa com aquilo que eu visto. Se importa sim, porque Ele vestiu os lírios do campo com beleza, Ele vestiu a natureza com esplendor, com majestade também. Esse Deus se importa com o que eu visto, esse Deus se importa com o que eu canto. Veja, ouça o cântico dos pássaros, veja a beleza, a sintonia, a harmonia do canto dos pássaros. As pessoas dizerem que esse Deus não se importa com essas coisas é porque não entendem a santidade desse Deus, que se revela em suas obras, na natureza. Mas ela se revela também na sua lei. Vocês se lembram quando Deus deu a lei no Sinai? O que aconteceu no Monte Sinai, lembra? Fogo, fumaça, trombeta, trovão. E Deus disse, não se aproximem, porque se tocar no monte vão morrer. Santo, santo, santo. E na cruz, irmãos, eu vou deixar para comentar no último dia. A cruz de Cristo, acima do amor de Deus, é o maior exemplo da santidade do Senhor para todos os seres humanos. E nós vamos compreender isso no último encontro que tivermos. Bom, eu disse que a santidade, portanto, voltando aqui, é o atributo mais proeminente, mais importante de Deus. E onde nós encontramos isso na Bíblia? Tem como fundamentar? Tem, por diversas formas. Por exemplo, Salmos 111, verso 9. Santo e tremendo é o seu nome. Isaías 57, 15. Porque assim diz o Senhor, o alto e sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Mais uma vez, você pode rodar a Bíblia de Gênesis ao Apocalipse, e você não vai ver em momento nenhum dizendo que Deus tem o nome de poderoso. A Bíblia usando, por exemplo, seu justo nome, em momento algum. Seu amoroso nome, você nunca vai ver isso na Bíblia. Mas você vai encontrar na Bíblia diversas vezes dizendo que o nome de Deus é santo. Que o nome de Deus é santo. Várias vezes na Bíblia. E você sabe que o nome, para o judeu, é a maior expressão do seu próprio caráter. O nome de Deus é santo. O caráter dele é santo. E o atributo que melhor define quem é Deus e o que Deus faz é a santidade de Deus. Eu trouxe alguns comentários aqui de alguns autores. Esse é um livro publicado pela editora da Igreja Adventista, da nossa igreja, Casa Publicadora Brasileira. Saiu recentemente, é uma tese de doutorado do pastor Emilson Reis. Ele é professor lá no NASP. O livro se chama A Ira de Deus no Mundo dos Homens, página 11. Olha o que ele diz. De todos os outros, a santidade é o atributo que mais se destaca em Deus. É o atributo divino que qualifica todos os demais e também condiciona e limita o exercício deles. Para não ficar só nos adventistas, porque alguns talvez tenhamos alguma visita aqui, mas para vocês verem que isso está em harmonia com outros autores evangélicos também. Não esses pastores evangélicos aí que são... que mercadejam a palavra de Deus, que não têm compromisso com a teologia bíblica genuína, falsos profetas, na realidade. Pastores sérios que não seguem aquilo que cremos como adventistas, mas que procuram uma teologia reformada, uma teologia mais centrada na Bíblia. Esse livro, por exemplo, escrito pelo mesmo puritano que eu citei agora há pouco, The Existence and the Attributes of God, página 452. O texto diz assim: a santidade é a coroa de todos os seus atributos, a vida de todos os seus decretos e o brilho de todas as suas ações. Nada é decretado por ele, ação alguma é feita por ele, senão aquilo que é merecedor de dignidade e que honra esse atributo. Sabe quando você faz um juramento? Para que o teu juramento tenha credibilidade, normalmente você jura por aquilo que tem valor para você, não é assim? Eu me lembro que a minha mãe, ela ficava indignada com a minha avó, porque a minha avó, quando ela aprontava alguma coisa, e a minha mãe queria saber se ela estava sendo verdadeira ou não,
Aí minha avó jurava, mas aí minha avó jurava dizendo assim, olha, eu juro pela felicidade dos meus netos que eu não estou mentindo. Minha mãe ficava louca com ela. Mas era porque os netos, no caso eu e meu irmão, éramos queridos dela. Era algo que ela tinha de valor. Então, para dar ênfase no seu juramento, para dar valor ao seu juramento, ela jurava por mim e pelo meu irmão. Minha mãe não gostava, mas ela fazia isso. Agora, quando Deus jura, olha só o que Deus faz. Perdão, não está aqui. Abra Amós capítulo 4, versículo 2. Jurou o Senhor Deus pela sua... Não ouvi. Jurou o Senhor Deus pela sua santidade. Por que ele jura pela sua santidade? Não pelo seu amor. Você não vai achar isso na Bíblia. Não pela sua justiça, ou pela sua ira, ou pelo seu poder. Ele jura pela sua santidade, porque a santidade é o atributo que melhor representa a esse Deus. Mais valoroso, valioso para ele. Por isso que ele jura por ela. Tem outros textos também, mas vamos ficar com esse. Vou mostrar mais alguns textos aqui de autores evangélicos. John MacArthur, por exemplo, tem uma Bíblia, inclusive, que é a Bíblia MacArthur. Ele diz assim, a santidade é, sem dúvida, o mais importante de todos os atributos. Mais um autor aqui concordando com outro. Esse aqui é o Paul Washer, um pastor batista. A santidade é o atributo preeminente de Deus e a maior verdade que podemos aprender dele. Cada atributo divino que possa ser estudado é simplesmente a expressão da sua santidade. Agora tem uma outra frase que ela é poética, eu acho fantástica, de um comentarista bíblico chamado Augustus Strong, e olha só o que ele vai dizer aqui. A santidade é a locomotiva, é o trilho onde a locomotiva do amor deve correr. Você conseguiu abarcar o ensinamento dessa frase? Ou seja, se o trilho, ele em algum momento, ele descarrilha, que eu saio, melhor, quem descarrilha é o trem, né? Mas vamos supor que em algum momento o trilho, ele saia, se desvie, tem alguma avaria, o que vai acontecer com o trem? É por isso que eu volto a afirmar que a compreensão equivocada do amor de Deus hoje pelos cristãos é fruto da má compreensão da sua santidade. Amanhã nós vamos tratar sobre um tema, eu vou provar para vocês que o conceito de amor que é ensinado pelo cristianismo moderno, pela maioria, não por todos, é um conceito errado, não é bíblico, é um conceito equivocado. É um Deus sentimentalista, isso está errado. E amanhã eu vou mostrar isso para vocês. Como a má compreensão do amor de Deus está sendo utilizada para desculpar tudo que é tipo de pecado que você pode imaginar, até participar de carnaval. Antes de vir para cá, eu estava vendo blocos evangélicos com o nome Cheiro de Amor. Blocos evangélicos. Então, para você entender a deturpação, por quê? Porque não entende isso aqui. A santidade é o trilho. E o amor, ele vai correndo por aqui por cima. A santidade vai regulando, vai orientando o amor do Senhor. Um outro texto que eu citei na minha oração inicial, que eu também acho lindo esse texto, Salmos 96, verso 9. Abre aí a Bíblia. Salmos 96, versículo 9. Esse texto mostra como a santidade, ela traduz todas as excelências morais desse Deus. Ela resume tudo aquilo que Deus tem de melhor. Olha que maravilha esse texto fantástico. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. O Stephen Chernock, que é o puritano, olha só como ele traduz também de maneira bela o que significa dizer que a santidade de Deus é a beleza do Senhor. O poder é a mão ou o braço de Jesus. A onisciência, os seus olhos. A misericórdia, as suas entranhas. A eternidade, a sua duração. Mas a santidade é a sua beleza. Amém, irmãos? Amém. Fico impressionado como parece que os homens de antigamente eles tinham uma iluminação, uma inspiração tão profunda, tão poética para expressar as coisas de Deus, as coisas divinas. Bom, nós precisamos encerrar o tema. E eu tenho aqui duas coisas mais para dizer a vocês. A pergunta que nós vamos responder agora é a seguinte, e não desvie a sua atenção nesse momento.
Por que é tão importante compreender que Deus é santo? Porque nós gastamos aqui cerca de 45 minutos até agora para mostrar que Deus é santo e que a santidade de Deus ela é incomparável, inatingível, inalcançável, perfeita, numa esfera que nós não podemos nem imaginar, E mesmo na eternidade nós não seremos capazes de entender isso, diz Ellen White. Porque como nós vamos entender um Deus infinito? Sabe, para aquelas pessoas que pensam, vou abrir um parênteses rápido aqui, que o céu é uma coisinha chata. Eu me lembro que certa vez eu vi uma entrevista com o Zeca Pagodinho e perguntaram para ele se ele preferia ir para o céu ou para o inferno, e ele disse que preferia ir para o inferno. Porque ele disse que o céu é uma coisa chata, ele não consegue se enxergar em um lugar onde anjos ficam tocando harpinha e aquela coisa monótona, sem vida e sem graça. Mas ele não tem ideia do que é o céu. Ele não tem ideia do que é o céu. E também não tem ideia do que é o inferno. Não tem ideia, noção do que é o inferno. Mas falando do céu, Ellen White diz, eu costumo dizer que no céu nós seremos verdadeiros cientistas. Lá sim nós seremos verdadeiros cientistas. Porque lá, queridos, nós não precisaremos mais de microscópio. A nossa visão ela vai alcançar uma vastidão no universo que aqui nós não conseguimos nem imaginar. Então imagine você olhando uma folha. Hoje é necessário um microscópio para ver uma folha fazendo fotossíntese. Mas lá no céu os teus olhos serão capazes de ver a planta fazendo fotossíntese sem precisar de microscópio. Então imagine, a eternidade vai ser pouco, vai ser nada para você estudar o caráter, a dimensão, a perfeição, a sublimidade desse Deus. Ellen White diz que lá no céu os nossos maiores empreendimentos serão alcançados. As metas mais elevadas nós poderemos atingir. E ainda assim ela dirão que séculos passarão, que eternidade virá, e nós nunca chegaremos ao ponto de dizer, agora eu alcancei tudo. Nós estudaremos o caráter de Deus e a sua santidade e perfeição para todo o sempre. Amém. Por que é importante estudar a santidade do Senhor? Duas razões. Primeira, porque a santidade de Deus é o que vai impulsionar a adoração da igreja. Onde que está escrito isso? Esse é um texto escatológico, inclusive, profético. Esse texto vai se cumprir ainda no futuro. E esse texto mostra que até os ímpios vão dizer isso aqui. Olha só. Vão fazer isso aqui, perdão. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Agora vem. Por isso, ou seja, porque tu és santo, todas as nações virão e farão o quê? Adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. Até os ímpios vão um dia se curvar diante de Deus e dizer, Senhor, tu és santo e eu mereço a condenação que eu recebo, que eu devo receber. Até os ímpios vão reconhecer isso, porque eles vão enxergar de perto a santidade de Deus. Sabe que a mensagem do primeiro anjo, que é a missão da igreja adventista, o que ela diz? Lembra? Temei a Deus e dai-lhe, porque chegou a hora do seu. É impossível temer a Deus e dar glórias a Deus se nós não entendemos que esse Deus é impossível. Por isso que o texto diz, quem não temerá e não glorificará, ou seja, tema a Deus e dê glória a Deus, quem não vai fazer isso agora? Porque tu és santo. Sabe o que esse texto me leva a concluir? Que em nome de Jesus a igreja adventista vai cumprir a sua missão aqui na terra. Porque ninguém vai ter desculpa. A igreja vai intimar o mundo a dizer, temam a Deus, glorifiquem a Deus, porque chegou a hora do seu juízo. Cada pessoa vai ter que tomar a sua decisão. É isso que esse texto está mostrando. Um segundo texto, Salmos 99. Abra aí a sua Bíblia. Para mostrar que a adoração é o que regula, é o que impulsiona, a santidade é o que vai orientar a nossa adoração. Salmos 99. Salmos 99. Nós vamos saltar alguns versos, mas vamos começar lá no versículo 1. Olha só que texto lindo. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião e sobremodo elevado acima de todos os povos. Verso 3. Celebrem eles o teu grande
o teu nome grande e tremendo, porque é o quê? Santo. Mais uma vez mostrando, celebrem a Deus, adorem a Deus porque Ele é santo. Verso 5. Exaltai o Senhor, ou seja, adore a Deus, e prostrai-vos ante os cabelos dos seus pés, porque Ele é santo. E versículo 9. Exaltai ao Senhor novamente, nosso Deus, e prostrai-vos ante o seu santo nome, porque santo é o Senhor, nosso Deus. Amém. Veja esse texto aqui na frente. Ellen White. A humildade e a reverência devem caracterizar o comportamento de todos os que vão à presença de Deus. Pelo amor de Deus, entenda o que ela está dizendo aqui. Em nome de Jesus, nós podemos ir perante Ele com confiança. Não devemos, porém, aproximar-nos dele com uma ousadia presunçosa, como se ele estivesse no mesmo nível que nós outros. Deixa eu dizer algo aqui para você. Existe uma verdade que é ensinada hoje, mas ela é mal compreendida, que Deus é nosso amigo. Pessoas dizem assim, Deus é o teu amigo, e Ele é de fato. Isso está escrito pela serva do Senhor. Mas dizer que Deus é o nosso amigo não significa dizer que Deus é o teu coleguinha. O teu pai é o teu amigo, sim ou não? Mas você trata o teu pai assim como você trata os teus colegas da escola? Entendeu? Deus é o nosso amigo, mas não é o nosso coleguinha. E é isso que ela está dizendo. Reverência, humildade, aproxime-se dele com confiança, com certeza, mas sabendo quem ele é. Segue o texto. Aos que se dirigem ao grande, todo-poderoso e santo Deus, que habita na luz inacessível, como se dirigissem a um igual, ou mesmo inferior. Deus deve ser grandemente reverenciado. Termina o texto dizendo, todos os que em verdade se compenetram da sua presença, prostrar-se-ão com humildade perante Ele, e como Jacó, ao contemplar a visão de Deus, exclamarão, quão terrível é esse lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. É o que Deus fez com esse lugar aqui nesse momento. Porque Deus está aqui conosco. Amém. Santo, a porta dos céus. Sabe, recentemente eu me lembro de um caso, uma igreja foi reformada, uma das nossas igrejas foi reformada, e a comissão da igreja teve que chegar ao cúmulo do absurdo na reforma da igreja, excluir a restauração da galeria, porque os jovens, na hora do culto, não ficavam assistindo o culto, ficavam lá na galeria mexendo no celular. A igreja foi privada de um número maior de pessoas que poderiam caber nela, por causa da irreverência, da falta de respeito dos jovens, que não entendem o que significa estar na presença de um Deus cujos serafins com duas das suas asas cobrem o seu rosto. Vocês entendem, jovens? Eu me dirijo especialmente a vocês agora. Nós precisamos aprender a ter reverência com o nome santo desse Deus. Quando eu tive a minha primeira experiência de conversão, que ainda não foi na igreja adventista, eu tinha 16 anos de idade. Eu já contei para alguns aqui, eu não tenho o privilégio de ter um pai e uma mãe hoje que seguem os caminhos que eu sigo. Mas quando eu aprendi coisas que precisavam mudar na minha vida, eu não pedi que a igreja onde eu entrei mudasse para que eu tivesse prazer ali naquela igreja. Quem tem que mudar não é a igreja. Quem tem que mudar é aquele que nasce de novo pelo poder do Espírito Santo no reino dos céus. Amém. Sou eu que tenho que mudar. E eu tive que passar, você me vê hoje assim aqui? Eu não era assim. Eu tenho aqui as marcas do meu passado. Furos na orelha, pintava cabelo, gostava de Eminem, músicas com palavrão. Minha boca era um vaso sanitário. Só saía lixo da minha boca. Mas Deus foi me mudando. E tem mudado a minha vida e vai seguir mudando até que Jesus Cristo venha. Mas como isso vai acontecer? Se nós entendemos que precisamos gastar tempo na presença desse Deus Santo. E por quê? Porque isso vai nos levar agora ao segundo ponto. E com esse segundo ponto nós encerramos. Por que é importante estudar a santidade de Deus? Primeiro, porque ela vai orientar como nós devemos adorá-lo. Não é bagunçado, não é do nosso jeito, é do jeito de Deus. Segundo ponto,
Porque a santidade de Deus, ela nos conscientiza da nossa depravação moral, de que eu sou um lixo, de que eu sou um miserável, eu sou um verme. Eu careço da glória de Deus. Eu careço de ser transformado por Ele. Eu jamais poderia entrar no céu chegando para o Senhor dizendo: Senhor, aqui está a minha justiça. Eu sou bom. Eu não matei, não roubei, não fumei. Senhor, está aqui, ó. A santidade de Deus, quando eu me deparo com ela, você se lembra de Isaías? Quando Isaías olhou para o alto e sublime trono, e os serafins dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Qual foi a atitude de Isaías? Ai de mim, Senhor! Porque eu sou o quê? Eu sou um pecador, Senhor. Ai de mim! Eu estou me desfigurando, eu estou me desconjurando na Tua presença. Isaías começou a se desfalecer na presença de Deus. Sabe por quê? Porque Isaías estava no meio de um povo pecador. E quando Isaías se comparava com aquele povo pecador, ele parecia santo na presença deles. Quando Isaías viu o padrão de santidade de Deus, ele viu: eu não sou nada. Eu sou um verme. Se eu estiver na Tua presença, eu serei consumido, Senhor. Ele confessa o seu pecado imediatamente, irmãos. Olha só o que dizem esses textos aqui. A percepção que o ser humano tem de sua depravação pessoal é determinada por sua compreensão da santidade divina. Se não entendermos a santidade de Deus, não compreenderemos nossa própria pecaminosidade, diz o outro autor. Olha o que Ellen White vai falar aqui. Todos devem meditar em sua majestade, pureza e santidade, para que o coração possa impressionar-se com a intuição do seu exaltado caráter. Você se lembra daquele episódio da grande pesca? Lembra desse episódio? Pedro passou a noite inteira pescando no barco. Pedro tinha uma empresa, era ele, André, Tiago e João. Eles foram em 2 barcos, passaram a noite inteira pescando. A noite é o melhor dia para pescar. Aí pela manhã bem cedo Jesus se aproxima deles para descansar um pouco, mas a multidão começa a se aproximar de Jesus e a areia da praia começa a ficar cheia, o mar da Galileia. Jesus entra no barco de Pedro e pede para Pedro: Pedro, me leva um pouquinho mais retirado. E Jesus começa a pregar para aquelas pessoas. Imagina o soberano do universo, aquele que habita na luz inacessível, assentado dentro de um barco sendo levado pelas ondas do mar da Galileia e pregando para aquelas pessoas que estavam na praia, sem microfone. Porque a voz de Deus, a Bíblia diz que é a voz como de muitas águas. E então, quando ele termina de pregar, ele chega para Pedro e diz: Pedro, atira a rede. Pedro olha para Jesus como um pescador já experiente e diz: Senhor, eu passei a noite inteira pescando, a noite é o melhor dia para pescar e não pesquei nada, mas eu vou lançar a rede sob a Tua palavra, Senhor, porque eu creio em Ti. Ele lança a rede, a Bíblia diz que eles colheram tanto peixes ali, pescaram tantos peixes, que ele pediu para João e Tiago vir com outro barco, eles enchem os 2 barcos, a Bíblia diz que quase foi a pique, quase afundou. Nesse momento, Pedro se dá conta: que isso? O que esse Deus que está na minha presença fez? Quem é esse Deus? E ele diz: afasta-te de mim, Jesus, porque eu sou um pecador. Afasta-te de mim. Queridos, é impossível os seres humanos entenderem a sua depravação moral se não entendem a santidade de Deus. Isaías diz que se nós juntássemos a nossa justiça é o quê? Trapo de imundícia. Ellen White tem um texto que ela diz assim: se nós juntássemos tudo o que há de bom, nobre e belo no homem, e apresentássemos o resultado disso tudo para Deus, como se isso representasse alguma obra ou mérito na salvação da alma humana, ela diz que o resultado disso seria recebido por Deus como traição. Não há nada de bom, queridos. Esses pés de vocês que estão pisando esse lugar aqui, que é um lugar comum, eles só vão pisar a santa cidade de Jerusalém se nós entrarmos lá pela graça de Jesus e pela misericórdia santa do nosso Deus Todo-Poderoso.
Nós precisamos de Jesus, queridos. É a única maneira de entrarmos nesse céu. Agora tem um detalhe. Aquele que gasta tempo na presença desse Deus Santo vai ser o quê? Santificado. Amém? Pedro foi transformado, Isaías foi transformado, Moisés, um assassino, quando ele passa 40 anos no deserto na presença de um Deus Santo, Números 12, versículo 3, diz que, Moisés, quando ele sai da presença de Deus do Monte Sinai, esse homem assassino, calculista, vingativo, quando ele passa 40 anos na presença santa de Deus, a Bíblia diz que ele se transformou no homem mais manso que já existiu no planeta Terra. Eu não sei se você conseguiu compreender a sublimidade e santidade desse Deus, ao menos um pouquinho dela, né? Mas talvez nesse momento o Espírito Santo tenha tocado o seu coração. Você se lembrou na sua vida algo que precisa mudar, algo que precisa ser transformado no seu caráter, algum pecado que você tenha acariciado e que talvez quando você se compara com algum amigo teu, algum irmão da igreja, esse pecado não vem à tona porque eles são tão pecadores como nós. Mas quando você se compara com esse Deus, você vê que você precisa mudar. Porque esse Deus diz que sem a santidade ninguém o verá. Isso precisa ser alcançado através da sua obra de misericórdia na nossa vida. Eu queria chamar aqueles que desejam, diante desse altar simbólico, trazer aqui à frente o seu pecado que só você e Deus conhece. Eu estou falando de pecado agora de lutas, tá? Lutas maiores que você nesse momento se recorda que tem sido uma batalha para você deixar e você deseja depositar no altar do Senhor aqui agora e pedir: Senhor, se necessário for, Senhor, rasga o véu do santuário e me permite ver a Tua santidade para que ela me consuma, para que ela me desfaleça realmente e que o Senhor me mude. Alguém gostaria de vir aqui para eu fazer uma oração especial nesse momento por você? Querido Pai amado, o nosso coração realmente se desfalece diante da presença e da santidade de um Deus tão sublime como esse. Nós queremos pedir perdão ao Senhor pelas vezes que nós não confiamos em Ti, pelas vezes que nós fomos até a Tua presença de maneira irreverente, pelas vezes em que pronunciamos o Teu nome sem a dignidade que merece, mas que o Senhor ajude que a partir de hoje o nosso coração seja sempre impressionado com a santidade desse Deus Todo-Poderoso. Esse mundo que nós vivemos é um mundo caído, Senhor. As pessoas, elas perderam completamente o padrão de santidade, Pai. A Tua imagem está sendo deturpada todos os dias através da mídia. Pessoas não conseguem mais olhar a imagem de Deus na vida dos seres humanos. Mas o Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor deseja restaurar em nós a Tua imagem e a Tua semelhança. E a minha oração é para que, gastando tempo na Tua presença, que essa Tua santidade, que é pegajosa, que é comunicável, que ela possa ser, em nome de Jesus, refletida na nossa vida. Cada um dos Teus filhos que estão aqui apresentaram ao Senhor nesse momento algum pecado particular que os tem impedido, talvez, de se aproximarem mais de Ti. E eu oro para que esse pecado, essa luta, seja nesse momento recebida nos altos céus pelas mãos encravadas do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Ele perdoe esse pecado que está sendo confessado, Senhor. Que Ele justifique essa alma que vem lacrimejante diante da Tua presença. Esse coração ferido, esse coração quebrantado, Senhor, que ele possa ser acalmado, que ele possa ser restaurado pela Tua mão, que ele possa ser perdoado por Ti e que possa ser criado novamente para a Tua honra e Tua glória. Essa é a nossa oração.
em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai querido.